Essa é a aula 17 do curso de Álgebra Linear. Esse curso é baseado na referência Curso de Álgebra Linear, de Cabral e Goldfeld, e nós estamos construindo um vídeo curso baseado nessa referência que é de livre acesso. Nessa aula 17 a gente vai tratar sobre sistemas lineares e operações elementares. Bom, inicialmente a gente precisa da definição da matriz de coeficientes e matriz aumentada e lado direito da equação. Como é que esses conceitos são estabelecidos? Então isso aqui é um formato geral de um sistema, né? A gente já tinha visto que a esse sistema a gente associa uma matriz A com esses coeficientes, né? Então essas entradas definem as entradas de uma matriz A relacionada com esse sistema, a matriz dada pelos termos A e J, e a gente também associava a esse sistema o vetor V dado por essas componentes BI, né, de B1 até BM. O que vai ser a matriz aumentada ou ampliada do sistema? É simplesmente uma composição da matriz A com o vetor B. Se você olhar bem, é simplesmente assim, como se a gente formasse um colchete, colocasse aqui a matriz A e logo ao lado, separado por uma barra, apenas para representar, lembrar que o B faz parte do lado direito da equação, colocasse aqui o vetor B. Então a gente ia ficar com uma representação nessa forma. Aqui seria um pequeno erro de digitação no livro. Então esse aqui seria o componente AM1. Então a gente estaria aqui, essa matriz composta pela essa junção da matriz A com o vetor B, ela é chamada matriz aumentada. Você vê que ela tem N mais uma coluna e M linhas, né? Essa aqui é a matriz de coeficientes do sistema, a matriz A, e esse aqui é o lado direito, tá certo? Vamos mostrar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, ele fornece aqui uma matriz aumentada de um sistema e pede para a gente resolver o sistema associado. Bom, nesse caso aqui, então qual que vai ser o sistema associado? Só para a gente identificar, nesse que é o primeiro exemplo, quem que seria a matriz A aqui nesse caso? Seria a matriz 3, 0, 0, 0, menos 2 e 0, e 0, 0, 1. Essa daqui seria a matriz A. O vetor B, independente, do lado direito, ele é o vetor 5, 4 e menos 2. Então, nesse caso, qual que seria o sistema associado a essa matriz e esse vetor, ou a essa matriz aumentada? Simplesmente é 3x igual a 5, porque é o primeiro coeficiente da primeira variável, né? É 3x igual a 5, não tem nenhuma das outras duas. Aqui na segunda equação eu só tenho a segunda variável, então fica menos 2y igual a 4. E na terceira equação eu só tenho a terceira variável, então ficaria z igual a menos 2. Você vê que a solução é obtida muito facilmente. Z já é igual a menos 2, direto aqui. Y é igual a menos 2. E x dessa primeira equação aqui é igual a 5 terços. Bom, então o que a gente reparou? Que na verdade você viu que essa matriz resultou num sistema muito simples de ser resolvido. Isso porque a matriz A, nesse caso, é diagonal. Então, quando A é uma matriz diagonal, significa que todos os elementos fora da diagonal são zero, né? Então outra forma de você escrever, que é A e J vai ser igual a zero sempre que o I for diferente do J, ou seja, um elemento que não está na diagonal vai ser nulo, né? Que é exatamente o caso aqui. Os únicos que não são zero é o A11, o A22 e o A33. Se o I for diferente do J, você tem os elementos nulos, o A21, o A12 e assim por diante, certo? Vamos para mais um exemplo. Então, esse sistema, qual que seria o sistema correspondente? Vamos montar de novo aqui
Vamos montar aqui as matrizes, né? A igual a 3, 3, 1, 3, 0 menos 2, 1, 0, 0, 2. O vetor B, nesse caso, é 2, menos 5 e menos 2. Qual que vai ser o sistema correspondente? O sistema correspondente vai ser 3x mais y mais 3z igual a 2, menos 2y mais z igual a menos 5, e a última equação é 2z igual a menos 2. Você vê que nesse caso a resolução não é tão direta quanto o exemplo anterior, mas ainda assim vai ser fácil de ser resolvido. Isso porque, se você reparar aqui, a última equação já nos fornece o valor de z, né? Então a gente conclui dali da última equação que z é igual a menos 1, e aí a gente pode voltar substituindo nas equações anteriores, né? Então vai ficar menos 2y menos 1 igual a menos 5, da onde que a gente tem que menos 2y é igual a menos 4, e portanto y é igual a 2. Uma vez obtido o valor de y, a gente pode voltar na primeira equação, e aí a gente vai ter 3x mais o y, que é 2, mais 3 vezes o z, que é menos 1, tem que ser igual a 2. Então, a gente obtém que 3x vai ter que ser igual a... Aqui fica menos 3, mais 2 menos 1. Menos 1 somado ao outro lado, vai ficar positivo. Então, 3x igual a 3, né? Da onde eu obtenho que x tem que ser igual a 1. Não custa nada a gente verificar se a solução está correta, né? Então, 3 mais 2, 5, menos 3 igual a 2. Então, a solução está correta. E é a solução do sistema. Você observa aqui que nesse caso o A não é uma matriz diagonal, mas ela é um caso também especial que faz com que os sistemas que são associados a matrizes desse tipo sejam fáceis de serem resolvidos. Nesse caso aqui a gente diz que A é triangular superior. Ou seja, todos os elementos abaixo da diagonal principal, esses elementos aqui, são sempre zero, ok? Uma forma da gente escrever isso, né, seria escrever que o A e J vai ser igual a zero sempre que o I for maior do que o J, né? Então o A21, o A31 e o A32 vão ser elementos zeros, né? Então pega aqui o A21, 21 igual a zero, nesse caso o I é igual a 2, J é igual a 1, I maior que J, o elemento vai ser zero. Sempre que você tiver matrizes dessa forma, triangular é superior, você vai resultar em sistemas que são simples de serem resolvidos, porque basta começar pela última equação e você vem substituindo as variáveis e obtendo o valor de cada variável anterior, né? Bom, com isso, a gente, sabendo que existem alguns sistemas que são resolvidos de forma mais fácil do que outros, a gente vai à definição de sistemas equivalentes. O que são sistemas equivalentes? Dois sistemas são equivalentes se eles têm o mesmo conjunto solução. Então, basicamente, qual que é a ideia? Você parte de um certo sistema com uma matriz aumentada AB. Se a gente conseguir encontrar algum processo que transforme essa matriz aumentada numa outra, vamos chamar A'
de linha, de tal forma que essa A aqui ou seja triangular ou seja diagonal, então e ainda eu tiver que esses sistemas são equivalentes, ou seja, se eu consigo transformar um sistema que em princípio fosse complicado de ser resolvido, um sistema linear, num outro que tem um formato mais fácil de ser resolvido e que seja equivalente a esse sistema, no sentido de que a solução desse o conjunto de solução desse é exatamente igual a esse, então essa seria uma forma de você resolver esse sistema. Você transforma primeiro ele numa forma mais simples de ser resolvida, que seja equivalente, e aí você resolve essa forma mais simples, né? Então, com isso a gente busca processos de transformação dessas matrizes aumentadas, de maneira que não alterem o conjunto de solução. E essas operações são as chamadas operações elementares, né, que é o que a gente vai ver aqui em seguida. Então, o que são as operações elementares? São vários tipos de operações. Então, a primeira operação é simplesmente trocar a ordem de linhas. Então, se eu tiver duas matrizes, se eu tiver uma matriz de um sistema na forma, uma matriz aumentada que fosse 1, 2, 1 e menos 2, 1, 3. Se eu transformasse essa matriz aumentada numa matriz aumentada na forma menos 2, 1 e 3 e 1, 2 e 1, então os sistemas iam continuar sendo equivalentes, né? Tem todo sentido. Basicamente o que a gente estaria fazendo aqui é trocar a ordem das equações, né? Isso não ia mudar, alterar em nada o sistema, né? Multiplicar uma linha por um k diferente de zero. Quer dizer, então vamos pegar também esse exemplo aqui. Vamos pegar esse exemplo. Se eu substituísse, digamos, pega a primeira linha, mantém a mesma, e a segunda eu substituo por um múltiplo dela, né? Então, menos 2, vamos colocar multiplicado por 2. Então, vamos ficar com uma equação na forma menos 4, 2 e 6. Então, isso aqui também seria uma forma de realizar uma operação elementar sobre essa matriz aumentada, né? Existem outras operações elementares. Então, outra operação elementar seria simplesmente substituir uma linha pela sua soma com um múltiplo de outra, né? Então, se eu tivesse uma matriz na forma 2, 1, 4 e 5, 2, menos 1. Se eu fizesse uma transformação de forma que eu mantivesse a primeira linha, e aí na segunda eu fizesse uma substituição essa segunda linha somada com o múltiplo dessa, então somar com menos a primeira linha. Então estou fazendo a notação que a gente usa é que a L2, linha 2, ela vai receber a linha 2 mais menos 1 vezes a linha 1, certo? Então a gente estaria fazendo a linha 2 receber menos a linha 2 menos essa daqui. Então a gente ia ficar com 5 menos 2, 3, 2 menos 1, 1, menos 1, menos 4, menos 5. Então isso aqui seria uma outra forma de realizar uma operação elementar a partir dessa matriz aumentada e obter uma outra. Descartar ou acrescentar linhas só de zeros, né? Então isso também não muda o sistema. Então, um exemplo aqui, que a gente tivesse um sistema se eu tivesse, vamos pegar essa matriz aqui mesmo, né? Eu acrescentar uma linha só de zeros, acrescentar uma linha só de zeros, 2, 1, 4, 5, 2, menos 1, e aqui eu só tivesse zeros. Então, basicamente o que essa última linha representa? Uma igualdade de 0x mais 0y igual a 0. Então, isso aqui não muda em nada a natureza do sistema, então também é considerado uma operação elementar, certo? Qual
qual que é a função dessas operações elementares? É exatamente você poder efetuar operações sobre matrizes aumentadas e obter sistemas que têm exatamente a mesma solução do sistema original. Então vamos pegar aqui o lema, e aqui é o lema das operações elementares, né? Então, sistemas e matrizes equivalentes. Então, se eu pegar duas matrizes A e B aumentadas, se as matrizes forem equivalentes, então os sistemas correspondentes possuem o mesmo conjunto solução. O que são as duas matrizes C equivalentes? É se B, se eu pegar a matriz A e puder obter a matriz B a partir da matriz A só efetuando operações elementares. Então eu começo com uma matriz A. Se eu só realizar operações naquela forma, que é a substituição de linhas por múltiplos, por soma de linhas e múltiplos de linhas, se eu realizar, trocar só as linhas de ordem, se eu puder a partir da matriz A obter a matriz B só utilizando as operações elementares, então a gente vai dizer que as matrizes são equivalentes. E se elas forem equivalentes, então necessariamente elas possuem o mesmo conjunto solução. Tá, aqui em seguida o autor faz uma demonstração desse lema. Vamos acompanhar e fazer alguns exemplos para ilustrar o raciocínio que o autor tem por trás aqui dessa argumentação, né? Então, como é que a gente vai seguir? A gente vai mostrar que cada operação elementar que você faz sobre a matriz A corresponde a uma operação que não muda a natureza da solução do sistema. Então, por exemplo, se eu trocar as linhas corresponde simplesmente a trocar a ordem das equações de um sistema, então não altera o conjunto solução. Vamos seguir fazendo alguns exemplos numéricos que isso ajuda a visualizar. Então vamos lá. Então aqui sobre a letra A, vamos imaginar que eu tivesse uma matriz A igual a 2, 1 e 3 e 1, 2 e menos 1. Tá, nesse caso aqui já a matriz aumentada do sistema, aqui com a parte dos coeficientes e aqui a parte do vetor B. Se eu efetuo uma operação elementar e transformo numa matriz B em que eu troquei só as ordens, a ordem das linhas, 1, 2, menos 1, 2, 1 e 3, significa o que? Que essa matriz aqui corresponde a esse sistema 2x mais y igual a 3, x mais 2y igual a menos 1. E no caso, a matriz aumentada B corresponde a x mais 2y igual a menos 1 e 2x mais y igual a 3. Quer dizer, nitidamente você tem que esses sistemas são equivalentes, vão ter o mesmo conjunto de solução, porque a única coisa que mudou é que você está escrevendo a ordem das equações em uma ordem diferente, né? Que é exatamente o que ele está falando. Trocar a ordem de linhas nas matrizes aumentadas corresponde a trocar as equações, a ordem das equações no sistema, que não altera o conjunto de solução. A letra B, multiplicar a linha do escalar por não nulo. Então, vou substituir uma equação na forma A igual a B por K vezes A igual a K vezes B. Isso também não altera o sistema. Aqui, o autor decidiu utilizar as letras A e B maiúsculas para representar igualdades. Mas, então, cuidado para não confundir isso daqui com as matrizes, que a gente está utilizando letras maiúsculas para matrizes, mas apenas para entender o processo que está por trás, né? Então, se a gente está substituindo uma linha, se a gente está multiplicando uma linha por um escalar não nulo, vamos ver o que acontece aqui, usar o mesmo exemplo que a gente usou ali, a letra B. Então vamos aqui, letra B, a partir dessa matriz A, vamos imaginar que a gente constrói aqui essa mesma matriz A do exemplo anterior, vamos substituir uma linha por um múltiplo dela, então que é 2, 1
3, e a segunda linha vai ser substituída pelo dobro dela, né? Então o dobro dela seria 2, 4 e menos 2. Então, qual que é o sistema associado a essa matriz? O sistema associado vai ser 2x mais y igual a 3, e na segunda equação 2x mais 4y igual a menos 2. Agora, o que a gente observa? A primeira equação dos dois sistemas é igual. Na segunda equação, você tem que essas equações são equivalentes, porque basta eu dividir ambos termos por 2, que eu vou obter exatamente a equação anterior. O que era de se esperar, né? Porque exatamente a multiplicação de uma linha por 2 significa que você está multiplicando essa equação por 2. Então essa equação é válida se e somente se essa equação é válida. Então existe uma relação direta entre essas duas equações. Então esses sistemas aqui são equivalentes, porque a primeira equação é idêntica e as segundas equações são equivalentes. Essa só vai ser satisfeita se essa for satisfeita e vice-versa, né? Então eu também obtenho sistemas equivalentes se eu realizar essa operação de multiplicar uma linha por um escalar não nulo, né? Não altera em nada o conjunto de solução do sistema. Na letra C, a operação vai ser substituir sua linha por sua soma com um múltiplo de outro. Então, você tem essas igualdades e você vai chegar a substituir por essas outras duas igualdades. Então, você está trocando, mantém aqui uma igualdade, e na outra equação você vai ter que é uma linha mais a soma com o múltiplo de uma outra. Então, o que acontece? Por que vão ser equivalentes os sistemas? O que o autor argumenta aqui é que se essas condições aqui são satisfeitas, então essas condições também serão satisfeitas e vice-versa, né? Como é que você entende isso daí? Bom, se isso daqui é satisfeito, se o A for igual a B e C for igual a D, ou seja, se essas aqui são satisfeitas, você também conclui que K vezes A é igual a K vezes B, uma consequência direta dessa igualdade. Então, você vai ter que C mais KA é igual a D mais KB, porque C é igual a D, né? E KA é igual a KB. Então, vai valer também essas relações. Reciprocamente, se valem essas duas relações, obrigatoriamente vão valer essas duas, né? Então você tem que deduzir, a primeira já está aqui, está satisfeita, você tem que deduzir que C é igual a D a partir dessas duas, né? Bom, é a mesma coisa, né? Você tem, se A é igual a B, K vezes A é igual a K vezes B, e aí você subtrai da segunda equação K vezes A, e você vai obter exatamente do lado esquerdo C, e do lado esquerdo D mais KB menos KA, só que o KB menos KA vai dar zero, né? Porque KA é igual a KB. E aí você vai obter que C é igual a D, que é exatamente o primeiro conjunto de igualdades, né? Vamos fazer aqui no exemplo de baixo, que a gente estava fazendo, para ilustrar essa condição. Então vamos lá. C. Então vamos dizer que a gente construiu agora uma matriz aumentada, D, que é 2, 1, 3. A gente mantém os mesmos, a primeira equação igual, e na segunda equação eu vou substituir a segunda linha com a segunda linha mais um múltiplo da outra. Então vamos dizer que essa linha mais duas vezes essa. Então vai ficar 1 mais 2 vezes 2, 4, aqui vai ficar 5. 2 mais 2 vezes 1, aqui vai ficar 4, e aqui eu vou ter menos 1 mais 2 vezes 6, então vai ficar 5. Qual que é o sistema que a gente vai obter? O sistema que a gente vai obter vai ser 2x mais y é igual a 3, e 5x mais 4y é igual a 5. Então o que a gente vê é que esses dois sistemas, né, esse sistema e esse outro aqui, são sistemas equivalentes.
qual que era, seguindo o mesmo passo de dedução lá que para o caso geral, como é que você conclui? Vamos imaginar que você tem essas condições satisfeitas. E aí eu quero concluir que essas condições são satisfeitas também, né? Então vamos, a partir desse 1 aqui, vamos obter que esse sistema 2 aqui é válido. Bom, a primeira equação, se essa aqui é satisfeita, essa condição também é satisfeita. Para obter que essa outra é satisfeita, basta deduzir o seguinte: se 2x mais y é igual a 3, então, multiplicando por 2 essa equação, eu vou ter que 4x mais 2y é igual a 6. Então, dessa condição eu obtenho que 4x mais 2y é igual a 6. Agora, se eu somar com essa equação, então dessa daqui eu concluo que isso aqui é válido, mas eu tenho por hipótese que esse daqui é válido. Somando essa equação com essa, eu vou obter 5x mais 4y é igual a menos 1 mais 6, 5, que é exatamente a segunda equação desse segundo sistema. Ou seja, se esse sistema aqui é válido, esse sistema aqui também vai ser válido. Como é que vai ser a volta? A volta vai ser exatamente como o autor indicou. Então você parte da hipótese de que 2 é válido e você vai obter que esse daqui também vai ser válido. Basta você pegar essa equação e subtrair 2 vezes essa, você vai obter essa equação aqui original, certo? Então você realizar também essa operação descrita aqui na letra C, você não altera o conjunto solução de um sistema. Então as matrizes aumentadas, né, essa matriz aumentada A aqui e essa matriz aumentada D, ambas têm o mesmo conjunto, ambas os sistemas associados têm o mesmo conjunto de solução. Tá, vou observar de novo, cuidado para não confundir essas letras A, B, C e D com essas matrizes que a gente está trabalhando aqui embaixo. O autor utilizou essas daqui simplesmente para denotar uma igualdade. Então quando ele faz A igual a B aqui, ele está pensando nessa igualdade aqui. Então o A para o autor seria o 2x mais y e o B seria esse 3. Tá? Ele está apenas ilustrando a forma geral, né? Por último, descartar ou acrescentar zeros não muda o sistema, né? Então esse é o mais fácil, a gente já viu até anteriormente. Então a letra D aqui, letra D, seria eu pegar uma matriz, então vamos pegar a matriz, A 2, 1, 3 e 1, 2 e menos 1. O que seria acrescentar uma linha nula? Então vamos pegar aqui, seria você escrever na forma 2, 1, 3, 1, 2 e menos 1 e acrescentar uma última linha só de zeros. Então nesse caso o sistema é aquele sistema original, 2x mais y igual a 3, x mais 2y igual a menos 1, e nesse caso aqui você vai ter 2x mais y igual a 3, x mais 2y igual a menos 1, e a última equação seria simplesmente 0x mais 0y igual a 0, né? Então nesse caso essa equação não traz informação nenhuma sobre as variáveis x e y, então os sistemas também vão ser equivalentes. Então era isso que a gente queria falar sobre a aula de hoje. Vamos só fazer um resumo das ideias para fechar bem o que a gente viu. Basicamente o que a gente viu, então, dado um sistema geral, a gente pode associar, criar uma matriz aumentada na forma A, o matriz dos coeficientes, B, o vetor do lado direito, o vetor independente,
E a ideia é que se você realizar operações elementares nessa matriz aumentada, ela não modifica o conjunto solução desse sistema, que foi exatamente o lema que a gente acabou de ver. E aí a ideia é a gente tentar obter aqui, a partir dessa matriz aumentada original, uma matriz nova A' e um vetor B', de tal forma que seja mais fácil de resolver. Então aqui ela pode ser na forma triangular superior, né? Então você tem elementos aqui em cima e essa parte aqui é zero, ou mesmo na forma diagonal. Então você tem uma diagonal aqui e qualquer elemento fora da diagonal são zero. Esses dois sistemas são sistemas simples de serem resolvidos, e se eles tiverem o mesmo conjunto de solução, ou seja, se forem sistemas equivalentes, você vai poder resolver mais facilmente o sistema linear. Era isso que a gente queria apresentar para a aula de hoje. Até a próxima aula.